Olá! Estamos de volta na nossa aula número 4. E nessa aula de hoje a gente deveria continuar, né, seguindo o material, a gente trabalharia, deixa eu só confirmar aqui com vocês, Modernismo em Portugal. Só que nós temos apenas 4 capítulos e a gente já adiantou bastante o estudo desses capítulos, então juntamente com a coordenação, a gente resolveu trabalhar com vocês a correção das atividades do DH e do complementares, que são bastante importantes, às vezes a gente fica postergando, deixa para depois e acaba meio que não fazendo. Já corrigimos o praticando, então o que eu vou fazer? Vou voltar lá nas atividades do simbolismo, do DH e praticando, para a gente fazer essa correção hoje, tá bom, pessoal? Uma outra coisa que eu queria fazer com vocês era uma correção. Na última aula eu percebi que ao falar sobre Monteiro Lobato, sobre as características de Monteiro Lobato, eu citei Lima Barreto, porque eu tinha acabado de falar de Lima Barreto, né? Então houve uma confusãozinha ali na troca dos nomes, mas nitidamente quando eu falo pela segunda vez em Lima Barreto, na verdade estou me referindo a Monteiro Lobato. Vocês podem conferir aí no material de vocês, tá? Então a gente vai pegar a atividade aqui com vocês na página 109. Vamos começar com a correção dessas atividades do DH. E eu vou sempre justificando para vocês, gente, ó, os exercícios eles são muito longos e a correção assim, sem a interação de vocês, ela se torna monótona. Então, para que isso não aconteça, ou pelo menos para tentar amenizar um pouco mais essa situação, eu não vou ler todos os textos. Qualquer dúvida vocês façam, eu vou ler aqui a opção, eu vou tentar justificar a opção correta. Na medida do possível, ler alguns trechos, mas não vou ficar lendo na íntegra, porque senão o vídeo vai ficar de 50 minutos e eu tenho certeza que a maioria vai pular e não vai me assistir até o final. Então, o que a gente vai fazer? Vai tentar justificar para vocês algumas alternativas, aquelas que forem menor, por que ela não está correta, as outras opções, mas vocês façam a leitura aí em casa, tá? Façam a leitura do texto na íntegra. E às vezes a gente vai perceber que nem precisa ler o texto na íntegra, às vezes é só para ler uma estrofe, um trecho, um verso, tá bom? Então essa primeira questão do Enem traz o poema Cárcere das Almas, que é um soneto de Cruz e Souza. A primeira pergunta é: os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas de Cruz e Souza são. Veja o que diz a letra C. A letra C diz que eu consigo ver aí o refinamento estético da forma poética. Eu já consigo ver esse refinamento só olhando para o poema sem fazer a leitura, porque eu vejo um soneto. Um soneto dele tem todo o refinamento poético, porque ele é escrito com versos decassílabos ou dodecassílabos, ele tem toda essa forma fixa de 2 quartetos e 2 tercetos, então eu já tenho essa questão aí do refinamento estético, e o tratamento metafísico de temas universais. Onde que eu vejo o tratamento metafísico? Gente, sonha aí sonhando as imortalidades, rasga o etéreo da esperança, da pureza. Veja aqui, ó, termos como funéreo, céu, palavras que me remetem, ó, almas presas, mudas e fechadas. Todas essas palavras me remetem ao que diz a letra C. Na segunda questão, eu tenho 2 textos, um texto verbal e um texto não verbal. O texto 1 é Madonna, de Salvador Dalí, uma tela publicada em 1949, e um texto Primeira Dor, de Afonso de Guimarães, fala sobre a Nossa Senhora e o Menino Jesus. Nossa Senhora vai, céu de esperança coroando-lhe o perfil judaico e fino, e um raio de ouro que ele beija a trança, é como um grande resplendor divino. Aí a pergunta é, os 2 textos enfocam a mesma temática, eles falam da mesma situação, por meio de diferentes linguagens, né? Uma linguagem verbal e outra não verbal. A alternativa que apresenta um elemento presente em ambos os textos, a alternativa que apresenta um elemento ausente, não presente, em ambos os textos, eu encontro no que diz a letra C. Porque há um diz assim, gosto pelo pormenor, eu vejo gosto pelo pormenor nas entrelinhas, no detalhe da tela, fragmentação da realidade, só observar a imagem do menino Jesus aí nas mãos da Nossa Senhora. A evocação mística da natureza não está presente no texto, ele nem faz menção à natureza aí. Tá? Então, a letra C, resposta correta. A terceira questão pede o seguinte, no final do século XIX,
A arte simbolista surgiu como uma proposta voltada para a hegemonia do sujeito e contrária à supremacia do materialismo. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta elementos simbolistas presentes no texto. Bom, quais são as características que tem nesse texto, Vida Obscura, que eu encontro como característica do simbolismo? A letra C diz assim. A letra D diz assim: angústia, linguagem figurada, interação cósmica, temas de redenção pelo sofrimento. Gente, só voltar um pouquinho aqui o texto que você vai ver. Ó. Na primeira estrofe tem toda essa situação aí do rendimento pelo sofrimento. Eu percebo quando diz assim: ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, o teu espasmo, a tua dor. Ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto dos prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Eu consigo ver também partes aqui como silêncio escuro, ó. Cruz infernal, como linguagem figurada, que é o que diz na letra D. Quarta questão. Sobre o simbolismo e os poetas surgidos nesse momento do Brasil, apenas é correto afirmar o que está na letra E. Por quê? A letra E diz claramente que destacam-se entre os simbolistas brasileiros Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Gente, esses dois autores são os autores de maior destaque do simbolismo, então, correta, letra E. Se você olhar as outras opções e tiver dúvida, por exemplo, a letra D diz assim, a originalidade de Augusto dos Anjos. Pronto, Augusto dos Anjos é um poeta pré-modernista. A imagem do recurso empregado com frequência na poesia brasileira de outros períodos está ausente nos versos simbolistas. Não, a imagem é a principal, a imagem, o símbolo, é o principal elemento do simbolismo. Os poetas simbolistas brasileiros não investem na sonoridade, olha só. A literação, a assonância, a musicalidade é o que eu mais tenho como característica simbolista. Na literatura europeia, o simbolismo não exerceu função relevante. O simbolismo não é tão relevante no Brasil, por se destacar em outros grandes centros, como o sul do país e Minas Gerais. Mas na Europa, sim. Quinta questão. Tendo em vista os tercetos abaixo e os poemas de onde foram extraídos o Incêndio de Roma e Sinfonias do Ocaso, bem como seus respectivos autores, Olavo Bilac e Cruz e Souza, assinale a alternativa incorreta. Gente, olha o que diz a letra C. Ó. Ao contrário de Olavo Bilac, Cruz e Souza conseguiu vencer os preconceitos e sobrepor-se ao jugo de uma sociedade hostil e escravocrata. O preconceito foi uma constante na vida de Olavo Bilac, de Cruz e Souza. Ele não conseguiu vencer os preconceitos e sobrepor-se ao jugo de uma sociedade hostil e escravocrata. Pelo contrário, ele sofre essa questão de ser negro, né? Vocês viram na biografia lá no primeiro capítulo estudado que ele não consegue se sobrepor ao jugo de uma sociedade hostil e escravocrata. Ou seja, eu nem precisei ler os dois textos para entender que essa opção está incorreta, portanto, é a opção correta, né? Esse enunciado está incorreto, portanto, é a opção correta. Sexto, os poetas simbolistas renunciavam à tradução da forma fixa do objeto em favor do ritmo do devir, da fugacidade do momento. Buscavam a expressão de algo que escapa a uma forma definida e não é abordável por um caminho direito. A partir desses poetas, a poesia ocidental vive um momento em que a objetividade, o tom escultural do parnasianismo, ou seja, do culto à forma e do descritivo, cedem lugar à evocação sugestiva e musical, em lugar da exatidão do vago. Gente, onde que eu vejo essa evocação sugestiva e musical? Essa situação do vago. Olha o que está escrito na letra D. Visões, salmos e cânticos serenos, surginas de órgãos flébeis soluçantes, dormências de volúpios venenos, sutis, suávidos, móvidos, radiantes. Primeiro eu tenho a assonância, eu tenho o culto ao vago, né? Essa situação do vago, né? Do que se trata exatamente esse termo? Do que ele fala? Visões, salmos, cânticos serenos, olha a quantidade, surdinas de órgãos flébeis soluçantes, dormências, quer dizer, é sugestão pura, é o vago, eu não consigo... Ó, aqui na letra E diz assim, guiava a casa de morro em voltas o caminho, eu já sei exatamente do que se trata. Até lhe esbarrar com orlas do terreiro, dava-lhe doce engar, rachado ao sol o cheiro, e o rumor de uma maré o cafezinho do vizinho.
Tem um relacionamento entre pessoas que vão até uma casa que fica próximo ao morro e eles trocam, né? Apesar de passar ali o sol rachado, eles conseguem sentir as coisas do dia a dia, como o cheirinho do café, o doce do ingá. Mas a letra D, ela é pura característica da sugestão, né? Da evocação, que é uma característica simbolista. A última questão do DH traz o poema Vida Obscura, que é um outro soneto. Com base com uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para o seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção traduz-se em... A letra A diz assim: sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. Gente, só voltar. Onde é que eu percebo essa sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada? Olha o primeiro quarteto. Ninguém sentiu teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Então eu vejo aí claramente esse sofrimento diante da discriminação, né? Se eu continuar, eu vou vendo sempre palavras que nos remetem a essa coisa da cor. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa atrás dos deveres e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Então, letra A. Complementares traz um texto que serve para 3 questões. O texto se chama Mãos e a gente vai direto à primeira pergunta, que diz assim: alegrai-vos como 2 netinhos no viver, da minha alma velha avó entrevadinhas. Considerando em seu contexto tais versos, quer dizer, quando eu leio esses versos dentro do contexto do poema, o que eu encontro? Eu encontro versos que reforçam o modo negativo como o eu lírico enxerga-se a si mesmo, ou seja, letra A, é uma questão de interpretação. Então, para isso, precisa ler o poema com bastante cuidado e procurar dentro do contexto o que esses versos significam. Então, façam a leitura do texto. 2. A musicalidade, as reiterações, aliterações, profusão de imagens e metáforas são algumas características formais do poema, que apontam para a sua filiação ao movimento, gente, indiscutivelmente simbolista, né? Sim, musicalidade, reiteração, aliteração, profusão de imagens e metáforas, eu consigo identificar tudo isso nesse poema, que são características da escola literária em questão que a gente está estudando. Terceira, indique o verso cuja imagem significa trazer sofrimento e padecimento. Gente, olha o primeiro verso. O vosso gesto é como um balançar de palmas, ou seja, um mover-se de palmas. Não tem menção a sofrimento, mas a letra B diz assim: divinas mãos que me eis coroados de espinhos. Gente, mãos coroadas de espinhos é uma metáfora de sentimentos sofridos, né? De padecimentos. Então, letra B. Se você ler C, D e E, você também não vai identificar nenhuma menção a sofrimento nem a padecimento. Então, tá bem fácil essa. Quarta questão. Assinale o que for correto sobre o poema a seguir e sobre o seu autor, Cruz de Souza. Aqui nós temos 2 informações verdadeiras, o que diz o 1 e o 2. O 1 diz assim: o primeiro verso do poema já apresenta uma característica formal marcante do simbolismo, escola da qual Cruz de Souza faz parte, que é o uso das aliterações. Então, no primeiro verso, eu só vou ler o primeiro verso. De leve loiro enlaguecido Eliano. Olha o trabalho com a letra L, né? A musicalidade, a aliteração, a assonância. Correto. 2. No primeiro terceto, as referências ao vago e ao fugido relacionam-se com a proposta literária do simbolismo, que opta pelo sugestivo e pelo intuitivo em detrimento de uma representação objetiva. Então, é só fazer a leitura que a gente identifica lá no primeiro terceto. Ó. Sente-se o errante as harmonias quase apagadas, vagas, fugídias, e os restos de clarões de estrela acesa. Bem, a quinta questão traz um soneto também de Cruz e Souza, e a pergunta é um excerto para a gente encontrar a somatória. Com base na leitura do texto no livro de poemas Últimos Sonetos, obra publicada pela primeira vez em 1905, e no contexto geral da literatura brasileira da época de sua primeira edição, assinale as proposições corretas. Aqui eu tenho a 1, que diz assim: no elogio que faz a forma do soneto, Cruz e Souza aproxima-se temático de alguns poemas parnasianos que têm como tema a própria poesia. A 8, que diz: nos versos tem fascinante, cálida fragrância, leves, lânguidas curvas de elegância,
ocorre respectivamente sinestesia e aliteração, que são algumas figuras de linguagem muito utilizadas aqui. E na 32, neste poema, o soneto é visto metaforicamente como uma mulher sensual. O próprio poema é visto como uma mulher sensual, que sugere uma valorização da fertilidade e da vida. Então, eu tenho correto 1, 8 e 32. Sexta, o poema é bem curtinho, diz assim: as ânsias e os desejos vão subindo, galgando azuis e siderais noivados, de nuvens brancas a amplidão vestindo. Assinale a opção em que expresse incorretamente a análise do poema. A letra B diz assim: a literação do S em as ânsias e os desejos vão subindo produz cacofonia. Gente, cacofonia é uma coincidência sonora do final da última palavra com o início da próxima. Quando eu digo assim, beijei a boca dela. A boca dela fica, e a junção de boca dela fica parecendo que eu falei que eu beijei a cadela. Isso é cacofonia. O que eu não percebo em ânsias e os desejos vão subindo. Então, está incorreto o enunciado e a opção correta, a letra B. Sétima questão. Quanto ao simbolismo, assinale a afirmativa correta. A letra B traz todas as características do simbolismo, quando diz assim, a preocupação dos artistas desse período não é mais a análise da sociedade. O principal interesse é a sondagem do eu, a decifração dos caminhos que a intuição e a sensibilidade podem descortinar, a busca do eterno místico, não consciente, espiritual e material. Portanto, letra B. E a última questão, que é a oitava, traz dois textos, um texto de Vinícius de Moraes, inclusive, e uma opção de um poema de Cruz e Souza. Pergunta bem simples. Determine o estilo de época de Cruz e Souza, que Cruz e Souza se vincula, destacando dois aspectos presentes no texto 1 que o caracterizam. Quais são as características do texto 1 que são simbolistas, gente? O Cruz e Souza pertence ao simbolismo, né, do final do século XIX. No poema, o que eu posso ver como característica do estilo simbolista? Primeira coisa que eu vejo é a sonoridade. Eu vejo a presença da emoção, ou seja, da subjetividade e o culto da forma. Então, são três características bem típicas do simbolismo. A B diz assim: a partir de uma leitura comparativa entre o poema de Cruz e Souza e a prosa de Vinícius de Moraes, discuta com suas próprias palavras a concepção de poesia presente em ambos os textos. Ou seja, como é que é a poesia para o simbolismo e como é que é a simbolista modernista de Vinícius de Moraes? O poema de Cruz e Souza demonstra uma forte preocupação com a linguagem e a forma do poema, ou seja, está mais preocupado com a forma. Nas primeiras duas estrofes, o eu lírico trata da busca por palavras e na terceira, ao culto da forma, ficando clara a concepção estética adotada. Já no texto de Vinícius de Moraes, por outro lado, percebemos que há um aspecto social que não está presente na poesia de Cruz e Souza. Vinícius acredita que o mundo só será salvo pela poesia, atribuindo à poesia um caráter social, ou seja, uma forma de transformar o mundo. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, podem me chamar e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.